Boa noite, enfermeiro, boa noite, enfermeira. Boa noite a todos. Como vocês estão? Tá todo mundo bem nessa mudança de tempo? Boa noite. Hoje a gente vai começar com mais uma live aqui do modelo ADS Enfermeiro Contratado. Boa noite, Érica, Bia, Cris, boa noite, Maísa. Eu sou Fernanda Minenelli, pessoal, sou enfermeira, gestora de enfermagem, estou na enfermagem há mais de 18 anos. Boa noite, Lucy, Pri, boa noite. Estou há mais de 18 anos na enfermagem, montei o modelo ADS Enfermeiro. E aí, Cris? Montei o modelo ADS Enfermeiro Contratado com um grande intuito de ajudar os profissionais de enfermagem. Acabo focando bastante no enfermeiro, mas as pessoas falam para mim, Fernanda, técnico de enfermagem pode participar? Pode, claro que pode, gente, conhecimento nunca é demais. Às vezes a gente fala um pouquinho, ô Sandra, boa noite. Às vezes a gente fala um pouquinho de raciocínio clínico e tudo mais. Nossa, Cris, que honra, obrigada. Mas com certeza pode, né? Pode participar, pode e deve. E montei o modelo ADS exatamente porque eu percebia e percebo nos processos seletivos o quanto a gente não está preparado para isso, na verdade, o quanto a gente não está preparado para o processo seletivo. E quando eu volto para a minha trajetória, eu vejo que é exatamente isso. Eu também não fui preparada tecnicamente, fiz uma boa faculdade. Eu acho que dentro, né, da minha inexperiência, eu saí bem preparada, mas não preparada para o processo seletivo. E é muito legal, para quem viu hoje o stories que eu coloquei, falando da live, hoje eu fiquei o dia inteiro dentro do hospital que eu fui estagiária. E na época eles chamavam de Novo Talento. Para quem conhece o hospital, talvez vá fazer a sinapse, já vai saber de onde eu estou falando. E hoje eu entrei no hospital e a gente usava um jaleco de cor diferente. Na minha época era um jaleco meio salmão, assim. E hoje eu entrei, quando eu bati o olho, assim, tinha uma menina com um jaleco mais amarelado, escrito Novo Talento. Falei, gente, mas não mudou, faz 20 anos isso, não tô acreditando. E foi legal porque eu fui passando por alguns setores, eu estava em treinamento, eu fui treinar a equipe de enfermagem, estava em treinamento e aí eu passei pelo setor que eu já contei para vocês o dia que eu fiz o processo seletivo, minha primeira entrevista, e que a diretora de enfermagem, eu era estagiária dela, a diretora de enfermagem entrou no meio da entrevista e falou, não é para contratar a Fernanda, né? Então minha primeira entrevista foi traumática. Minha primeira oportunidade de processo seletivo foi horrível. E hoje eu passei na unidade que eu seria enfermeira, que eu fui barrada. Sabe quando você fala, gente, faz 20 anos. E sabe quando ainda dá aquele negócio? É inacreditável, né? Como o sentimento mexe com a gente. E aí é muito legal hoje estar falando sobre carreira vertical com vocês, exatamente no dia que isso acabou acontecendo, né? Que eu acabei revivendo e rememorando todo o meu início. Então, e hoje lá nesse hospital, por sinal, eles estão fazendo processo seletivo porque eles estão migrando escalas. Então era 12 por 36 e está indo para 6 por 1. Então tinha assim, eu não sei, gente, mas eu acho que tinha umas 100 pessoas ali da enfermagem. Era vaga para técnico de enfermagem, tinha muita gente. E aí eu estava perto e eu pude ouvir algumas coisas, e aí a gente vê o quanto realmente a minha percepção como gestora acaba sendo real, porque tinha muita gente despreparada ali no processo seletivo. Então isso acaba sendo bem ruim. Então esse é o meu propósito. Eu estou aqui exatamente para conversar com vocês e para cada vez mais trazer muito mais assertividade. Vocês precisam entender, gente, que o mercado de trabalho ele é competitivo e que a gente traça perfil das pessoas. Hoje em dia, não vai ser hoje que eu vou falar sobre isso, tá? Mas a gente está programando uma live para a semana que vem para a gente abordar, mas eu já vou dar spoiler para quem está aqui assistindo, igual a Cris que parou o carro para assistir.
Então, já vou dar um spoiler para vocês que fit cultural, o que é, gente? É a gente entender que a gente está dando match, né? O nosso perfil, o nosso padrão está dando match com o perfil padrão da instituição. Por quê? Qual é a chance de você crescer na carreira, crescer naquela instituição? Exatamente se der match, se der um bom casamento, não é verdade? Então é isso. Tem um monte de gente está tomando bomba nisso, no processo seletivo. Eu tenho recebido mensagens de pessoas falando isso. Fernanda, eu não estou passando depois do fit cultural, depois... Oi, Jairo, boa noite. Depois do autoconhecimento. Então, é por isso que eu abordo tanto com vocês. Principalmente quem está comigo ali, muito mais imersivo dentro do modelo ADS. É exatamente por isso. Porque a gente fala muito de autoconhecimento. E a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, eu sei qual é a vaga. Olha, o Jairo não me chamou mais de professora, porque eu falei para ele, não precisava mais me chamar. Isso aí, Jairo, boa noite. Então, a partir do momento que a gente tem um autoconhecimento, a gente procura a vaga muito mais assertiva. Então, a chance de dar match no fit cultural é muito maior. Mas, vamos lá, já que hoje a gente está falando de carreira, né? Semana passada a gente falou de carreira vertical, carreira horizontal. E aí, retomando o que é carreira horizontal, gente, é quando a gente fala de grandes especializações. Então, é quando a gente se dedica a ser especialista em alguma área. Então, é isso que é a carreira horizontal. Então, no caso da auditoria, no caso dos enfermeiros navegadores, pesquisadores, enfermeiro de controle de infecção, como eu fui, enfermeiro oncológico, enfermeiro que passa catéter, então ele é de terapia infusional, enfermeiro estomoterapeuta. Então, a gente tem uma ampla, né? Hoje em dia tem dermatologia, estética, tem uma ampla rede, tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar, de enfermeiros em carreira horizontal. E aí, quando a gente fala de carreira vertical, o que a gente tem aqui de carreira vertical? Então, gente, carreira vertical nada mais é que literalmente a gente pensar na posição vertical, a gente pensar no organograma, né, nos steps, nos crescimentos. O que a gente precisa entender dentro da carreira vertical? Que é muito comum a gente se sentir inseguro quando a gente pensa no nosso futuro. Só que quando a gente vai para um processo seletivo, mesmo que seja um processo seletivo de enfermeiro júnior, sempre, gente, vai ter aquela pergunta típica do recrutador que vem assim: Fernanda, Jairo, Cris, todo mundo que está aí, onde vocês esperam se ver daqui 5 anos? Como que você se vê daqui 5 anos? E aí eu pergunto para vocês, como que vocês se veem? Isso é muito importante, porque da forma que vocês se veem, vocês já começam a entender se vocês querem ou têm mais aptidão para a carreira vertical ou para a carreira horizontal. Logo que eu me formei e que aí eu fui para assistência, eu não enxergava a carreira horizontal, eu não enxergava a carreira horizontal nessa época. Na faculdade, quando eu fiz, ela era pouquíssimo divulgada. Então, na minha cabeça, eu me formava para ser enfermeira e para um dia ser chefe. Era mais ou menos isso, assim, o contexto da minha cabeça. E aí, quando eu fui apresentada para uma carreira horizontal, que foi quando eu saí da terapia intensiva, que eu era um enfermeiro pleno lá, assim, que não tinha muito essa diferenciação naquela época. E aí eu fui para o controle de infecção, foi aí que eu fui apresentada para a carreira horizontal. O que eu percebi? Que eu adorei ser especialista, mas eu também percebi que eu nasci para a carreira vertical. Eu gosto muito, eu tenho aptidão para a carreira vertical. Eu gosto de funções de liderança. Porque eu tenho algumas questões que realmente faz parte, que tem a ver comigo. Então, isso é muito importante que vocês entendam sobre vocês. Vocês acham que vocês têm essa aptidão? Porque isso já vai facilitar quando o recrutador perguntar como você se vê daqui 5 anos, tá? Então, tudo
isso é muito comum. E os desafios que a gente enfrenta de falta de autoconhecimento, de identificação do nosso perfil comportamental e do nervosismo da entrevista faz com que a gente não saiba responder para o nosso recrutador. Então vamos lá, eu mesma, gente, estava contando para vocês aqui hoje onde eu estava, já passei por todo esse nervosismo no início da minha carreira, ir para a entrevista, não saber o que falar, porque infelizmente a faculdade não prepara a gente, infelizmente. A gente deveria ter um simulado de entrevista, a gente deveria ter um simulado de currículo. Acho que a mesma coisa que a gente faz lá no ensino médio, no colegial, que às vezes a gente faz aqueles testes para ver qual é a nossa aptidão, de qual profissão que a gente vai, e a gente deveria fazer isso na faculdade, para a gente entender qual é o nosso perfil comportamental e quais as vagas que mais se encaixam para a gente. Já ia ajudar bastante, né? Mas algumas questões, quando eu comecei a entender qual era a minha forma de entendimento, já ajudou bastante. Então, eu não fiz o DISC logo no começo da minha carreira, eu fui apresentada ao DISC um pouco depois. Foi uma liderança minha que comentou e que aí eu fiz todo o meu perfil e vi. Na verdade, eu fui apresentada, eu lembro que era uma semana da enfermagem no hospital que eu trabalhava, e eles estavam lá no auditório dando uma palestra, era alguém dando uma palestra, eu nem lembro quem era, mas era alguém dando uma palestra e nem era um DISC efetivamente nessa época, foi aí que eu gostei e fui atrás. Mas ela fez um quadro com algumas questões que se assemelhavam e aí eu entendi algumas questões do meu perfil. Supondo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita criatividade, mas eu tenho dificuldade de colocar isso para ser real. Eu sou uma pessoa que eu dou muito gás para novos projetos, mas se ele começa a ficar, sabe, sem andar, eu não sinto mais vontade de trabalhar com esse projeto. Então, não quero mais, vou desistir. Então, eu fui percebendo que isso fazia muito parte, né, do perfil influente. E aí, depois disso, eu fui fazendo outros testes, Enneagrama e tudo mais. Aí eu percebi que no Enneagrama eu sou uma pessoa que não sei falar não. E aí, só foi piorando. E aí, eu falei, gente, mas agora eu entendo, porque aí eu não sei falar não. Aí, eu sou influente na área que eu acabo com as coisas, mas aí eu tenho que voltar a fazer o meu projeto porque eu me comprometi. Aí, eu assumo o projeto de todo mundo porque eu não sei falar não. E isso começou a virar um caos na minha vida. Quando eu fui para o meu primeiro cargo de liderança, isso virou um caos. Porque eu não dava conta, eu tinha 28 anos quando eu assumi o meu primeiro cargo de liderança e eu, com toda essa instabilidade de perfil, eu não sabia dar conta nisso. Então foi aí que eu fui atrás mesmo de entender a questão do perfil e o quão importante é, porque eu gostava da gestão, eu gostava de liderar, eu gostava de estar ali à frente dando a direção para a minha equipe. Mas eu me atrapalhava com todo o meu perfil. Por isso que é muito importante a gente, desde o começo, trabalhar autoconhecimento e perfil, para a gente entender, inclusive, se o nosso perfil é carreira horizontal, se é carreira vertical, se é perfil, qual é o perfil de liderança, quais são os nossos sabotadores e assim vai. Então, gente, vão colocando perguntas aí pra gente ir conversando. Deixa eu até passar, porque na última live eu achei que o povo não falava comigo, na verdade não estava rodando, mas podem ir falando aí. Quando a gente fala de carreira vertical, na enfermagem, é o avanço da gente, assim, de planejar dentro da hierarquia onde o enfermeiro progride nas posições assistenciais. Cada hospital acaba tendo uma posição diferente. Tem hospital que o enfermeiro sênior ele tem uma forma diferente de atuação como do outro. Tem hospital que chama de liderança, tem hospital que chama de supervisão, tem hospital que chama de enfermeiro-chefe, de coordenação, tem hospital que tem tudo isso misturado, até chegar na gerência, e poucos hospitais têm o cargo de diretoria de enfermagem ou diretoria assistencial. Então, quando a gente fala de carreira vertical, gente, são aqueles steps que a gente vai subindo dentro de cargo de liderança. Hoje, o que a gente vê na enfermagem? Hospitais que têm todos esses steps muito bem estabelecidos, a gente tem um enfermeiro júnior como primeiro step ali, mas também pode ter um enfermeiro trainee ou algo do tipo. Aí a gente tem o enfermeiro pleno e depois o enfermeiro sênior.
Tem hospitais que não tem a nomenclatura de júnior, pleno e sênior. Tem como enfermeiro 1, enfermeiro 2 e enfermeiro 3. Então, tudo isso é muito importante para quando vocês forem procurar vagas, vocês também já saberem em que step que é cada vaga e se realmente vocês se encaixam ou não. Depois disso, aí a gente tem os cargos de liderança, onde eu posso ter líder, eu posso ter supervisão ou coordenação. Supondo hoje no hospital que eu estava, tinha uma enfermeira supervisora de alguns setores e acima dela a enfermeira coordenadora. Então, geralmente é o que a gente acaba observando, até chegar no gerente. Então, investir na carreira vertical é você saber que você está se preparando para assumir responsabilidades maiores, onde você vai liderar equipes, onde você vai ter que tomar decisões. Ah, Fernanda, eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar decisões. Então, tira da sua cabeça a carreira vertical. Ou você trabalha isso e entenda que isso faz parte do seu perfil e que vai estar dentro do seu plano de desenvolvimento individual. E tá tudo bem, você pode não gostar agora, mas se você trabalhar isso, você vai fazer isso muito bem. Ou você desiste. Porque sim, você, como liderado, quando você tem algo, você espera que o teu líder tome a decisão. Né? Se você quer o liderado, tem que toda hora tomar decisão porque o seu líder fica em cima do muro, isso não é legal, a gente desmotiva a nossa equipe. Então, sim, isso é um perfil que a gente precisa trabalhar. E aí, as etapas, né, que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Onde que vocês aí que estão me assistindo estão no momento? Em que step vocês estão? Como que vocês se caracterizam nisso? E vocês pensam em carreira vertical ou vocês pensam em carreira horizontal? Me falem aqui, como que vocês pensam nisso? Quando a gente fala de carreira vertical, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza, gente, é que toda a questão técnica desse enfermeiro, ela já se tornou sólida. Então, assim, quando a gente entra como enfermeiro júnior, passa para pleno, significa que eu entrei como um aprendiz, aí eu já atingi muito bem a expectativa de aprendiz e aquela questão técnica, ela já passa a ser muito mais natural para mim. E aí eu vou para pleno. A partir do momento que eu já faço muito bem essa questão técnica, que eu começo a ter olhares diferentes, um pouco mais à frente, eu vou para sênior. A partir do momento que essa questão técnica, que já é muito natural e que eu já tenho projetos à frente disso, é aquele momento que eu vou para cargo de liderança. Então, o que é esperado de uma liderança, gente, é que esta pessoa, ela já tem a parte técnica extremamente sólida. E isso também é uma dificuldade para quem está saindo, né, desse patamar ali de sênior e pleno e indo para o cargo de liderança. Por quê? Eu lembro um dia que, quando eu saí da coordenação do Serviço de Controle de Infecção, que eu assumi a gerência de práticas, eu promovi, na época, uma enfermeira que trabalhava comigo, que era sênior. E ela era sênior já de muito tempo. Ela tinha muito mais tempo de controle de infecção do que eu, né, de carreira. Muito boa. E aí ela não se sentia competente, a gente teve que trabalhar muito bem essa questão da promoção dela, porque ela não achava que ela era muito sabotadora, muito autossabotadora, assim, demais. E uma coisa que eu sempre trouxe para ela, fulana, você vai perceber que cada vez mais você vai se afastar do técnico, você vai se afastar, supondo, gente, da assistência. Você vai ser uma coordenadora da UTI. Esquece, você não vai ser mais a pessoa que vai ter a melhor técnica. E nem pode ser. Você acha, Cris, que o seu é mais horizontal? Me conta que área que você se vê melhor aí no horizontal. Então, assim, gente, quando a gente fala de carreira vertical, não dá para você ser o melhor técnico. E às vezes a gente vê uns enfermeiros assumindo o papel de liderança, não entendendo que ele já não é mais assistencial puramente.
E muitas vezes ele vê que a equipe dele não sabe fazer tal coisa, ele entra e faz na frente. Ou ele tem medo que alguém tome o lugar dele, então ele tenta assumir o todo. Gente, se você conseguir um cargo de liderança, significa que você fez muito bem a parte técnica, sem dúvida. Mas é como andar de bicicleta, você nunca vai esquecer. Só que se você ficar 10 anos sem andar de bicicleta, você vai ter dificuldade de andar de novo. É questão de prática, gente, é normal. Porque você precisa limpar um cantinho ali do teu HD para você aprender coisas novas. E se você foi escolhido, prestou ali todo o processo e você virou liderança, é porque você tem competências para a liderança. Onde, para você ter competências para a liderança, você tem que deixar alguma coisa de competência técnica para o outro, que precisa vir e aprender cada vez mais tecnicamente. Então, isso é uma coisa que a gente, às vezes, vê ali. Que a gente vê pessoas que não desenvolvem a própria equipe porque acaba tendo medo e fica ali muito só no técnico. E quando você vai ver, o setor está uma bagunça, completamente bagunçado. Por quê? O gestor, gente, até para vocês pensarem um pouco mais se é isso que realmente vocês querem, nós como lideranças de área, nós somos responsáveis por muitas coisas. A Cris colocou porque quer fazer tudo para ser uma boa enfermeira que trata qualquer tipo de feridas. Você tem vontade de estomoterapia. Aí é carreira horizontal mesmo, Cris. Aí é carreira horizontal mesmo. É uma carreira muito legal. Gente, quando eu falo de carreira vertical, e hoje em dia, eu não sei, aí eu queria saber até a impressão de vocês. Eu tenho visto cada vez menos enfermeiros que queiram virar gestores. Tá? Eu vejo muito mais profissional da área de enfermagem querendo carreira vertical, até às vezes para ter algum tipo de flexibilidade, supondo no caso de cuidar de feridas, não obrigatoriamente eu preciso estar trabalhando dentro de um hospital, do que assumir às vezes a responsabilidade de uma gestão, porque realmente a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. O gestor, se ele não está dentro do hospital, ele tem que estar online o tempo inteiro, né? Porque ele está ali acudindo a equipe dele, está direcionando a equipe dele o tempo inteiro. E quando você é gestor, gente, você é responsável por tudo. Diferente de um enfermeiro, que tem uma grande responsabilidade do plantão dele e da equipe de enfermagem ali dele, de todas as atribuições dele como enfermeiro assistencial, o gestor, ele responde por aquela equipe, ele responde por todos os plantões, ele responde pela unidade. Então, a gente acaba tendo a responsabilidade de muitos indicadores. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Quando eu fui para a gerência, todos os indicadores que eu acabei ficando responsável. Então, assim, eu ficava responsável por todos os indicadores assistenciais de todas as minhas unidades. Eu tinha bastante, em torno de 12 unidades como gerente de enfermagem, mais de 200 leitos de unidade de internação. Então, bastante, muita gente. Sil, você falou, oi Fernanda, acabou? Não, a gente está aqui no meio da live. Boa noite. Não sei se deu alguma oscilação por aí. E então eu ficava responsável por isso, pelos indicadores assistenciais. Então, indicador de queda, de lesão por pressão, que aí, Cris, é onde entra o estomoterapeuta, de infecções das unidades. Então, eu tinha que garantir toda a prevenção de infecção ou de qualquer outro evento. E se tivesse evento, era eu como gestora, junto com a minha equipe, que a gente tinha que fazer planos de ação para a gente mitigar aqueles eventos. Então, tirando todos esses indicadores, que são muitos, tá, gente, de indicadores assistenciais, então pensa, queda, flebite, todas as infecções, a parte nutricional, perda de sonda acidental, catéter que é exteriorizado acidentalmente, tem muito indicador para a gente gerenciar no hospital. Eu também gerenciava indicadores voltados à equipe de enfermagem. Então, do tipo absenteísmo,
né? O turnover, então esse entra e sai, por quê? Se a gente tem um setor que é aquele entra e sai, as pessoas entram, não conseguem ficar, pedem demissão, vão embora, e aí você não entende muito o porquê, talvez esteja ligado à liderança. Pô, ninguém para naquele lugar. Então, às vezes é a liderança ali que realmente precisa ser olhada. Pode ser, né? Então, também respondia por isso, banco de horas. Aí, falta funcionário, você pede funcionário para dobrar ali, só que aí depois você é cobrado por excesso de horas, você precisa dar o banco de horas para o funcionário. E aí você precisa repor aquela vaga. Por isso que eu falo para vocês, vaga a gente tem, é difícil de repor também. É difícil você achar um candidato que tenha o perfil da vaga que você precisa. E além disso, eu também era responsável por indicadores, supondo, de experiência. Então, o NPS, que é um score que fala da experiência do paciente. Então, o quanto o paciente indica aquela instituição, o quanto o paciente indica aquela unidade. Então, a gente também tem metas, eu tenho que garantir que a experiência dele seja boa. E, além disso, eu, como gestora, também era responsável pelos indicadores financeiros da minha unidade. Então, enfermeiros, para vocês que querem carreira vertical, eu não sei se eu estou animando ou desanimando, mas a gente sim precisa dominar, inclusive, a questão de gestão financeira da instituição. Boa noite, Danilo! Então, precisamos. O que isso significa? Eu tinha que olhar, gente, quais eram os meus custos fixos. Fica tranquilo, Dan, fica tranquilo. Quais eram os meus custos fixos? Às vezes, gente, o que entrava para as minhas unidades, eu tinha um custo fixo muito maior. Existiam projetos que a gente fazia que eu conseguia reduzir muito o custo da unidade e isso a gente trazia benefícios para os colaboradores também. Então, a gente conseguiu, supondo, uma reforma no refeitório. Boa noite, Jair. A gente conseguiu uma reforma no refeitório quando a gente fez uma ação para as pessoas pararem de usar copo descartável, à torta à direita, e usar a sua caneca, ou usar um copo por plantão. Porque pensa, cada bebida de água e cada cafezinho que a galera tomava era um copo que ia. E, gente, é muito copo. Na pandemia, vocês não têm ideia do que foi de copo ali jogado fora, exatamente por isso. Tudo isso faz parte do gestor de enfermagem. E aí, como que a gente se prepara? Eu contei toda essa história, gente, exatamente para falar para vocês que fiquem tranquilos, que a gente tem como se preparar. Então, hoje em dia, existem muitos cursos, existe MBA que realmente te prepara. Então, Fernanda, eu vou ser uma liderança diária, então uma especialização no início é obrigatória. Não tem como você ser uma liderança de uma área especializada sem você ser especialista. Como que você vai cobrar de um funcionário seu de ser especialista e você não é? Então, minimamente isso sim. Mas também é muito bom pensar em um curso mais de gestão. Hoje em dia está muito comum os MBAs, então isso é muito comum. A Pri falou, escutando eu falar, acho que me identifico mais com a carreira horizontal. Eu não quero fazer vocês desistirem da carreira vertical, gente, muito pelo contrário. Mas é muito importante que vocês entendam todas essas vertentes, porque sim, nós somos responsáveis e somos cobrados em todas essas vertentes. Somos sim, e muito, tá? Muito mesmo. A Sandra Valéria também. Sandra Valéria não quer sair do centro cirúrgico, né, Sandra? Não quer sair do centro cirúrgico. Tá lá, ó, ela ama esse lugar, nunca vi isso, gente. Então, tudo isso que eu passei para vocês está muito vinculado mais à alta gestão, muito vinculado à gerência, mas alguns cargos de coordenação também têm este nível de cobrança. Mas minimamente, quando a gente fala de média liderança, que está ali falando de uma liderança, de uma supervisão, ou dependendo do hospital, é a coordenação, minimamente vocês vão ser cobrados, gente, de indicadores assistenciais, desses indicadores de experiência, sim,
É por isso que a gente, quando a gente vai para um serviço, vou coletar exame, depois vem uma pesquisa do tipo, você indicaria esse exame? Teve alguma coisa? Você indicaria esse laboratório para o seu colega? Então vem, isso é o NPS, mais para frente ó, a gente pode até fazer uma live explicando um pouquinho sobre isso. E isso então é um indicador que a gestão da área sim tem que fazer. Mas assim, eu entendo que a gente foi para a área assistencial, a gente foi para biológicas, porque a gente não é tão voltado para matemática, né? Mas, gente, indicador financeiro é muito importante, tá? Sandra Valéria falou que já está começando a mudar de ideia, então nós vamos bater um papo ainda, hein? E o Danilo falou que gostaria de seguir em uma vertical, mas antes prefere se qualificar e conhecer os fluxos ao máximo para saber como delegar e como gerir. Isso mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se no hospital que vocês trabalham ou já passaram, vocês já ouviram falar, mas vale... Boa noite, Isabel. Mas vale muito a pena vocês saberem. Existem alguns hospitais que têm nas unidades, principalmente em unidade de internação, uma máquina que ela é um dispensário eletrônico de materiais e medicamentos. Chama, o nome comercial que a gente tem bastante são as Pyxis. Ele é um dispensário. Então, para quem às vezes não tem um serviço de farmácia que vem lá da central e ele vem te trazer os medicamentos de horário, ou uma farmácia satélite local, geralmente a gente tem esses dispensários eletrônicos. Hoje em dia, como que acontece? Você vai lá, você é o enfermeiro técnico de enfermagem daquele setor, você pode retirar coisas dali. Muitos medicamentos, aqueles medicamentos de uso ali único, uma ampola, um comprimido e tal, ele vai sendo dispensado porque ele vai linkando com o prontuário eletrônico, então ele sai de horário só aquilo. Mas se for um multidose ou se for algum material, eu posso pedir e aí eu abro lá a portinhola e ele sai para mim. Na hora que ele abre a portinhola, naquela gavetinha onde está, eu posso pegar o que for. E eu só pedi um. Então, supondo, eu pedi uma gase. Na hora que eu abro, eu falo, putz, não, mas eu vou precisar de mais de uma. Deixa eu pegar 4 pacotes, daqui a pouco eu solicito e ele cai na conta do paciente. E eu não estou falando que ninguém age de má fé não, tá? Porque eu sei que não. Mas a gente esquece. Nosso plantão é atribulado, é uma loucura. E aí, é uma caixa de luvas, são 2 pacotes de gase. É um pacote de avental de isolamento. É mais um monte, um soro, seringa, agulha. E assim vai. Ah, você viu lá no Felício Roxo, Cris? É isso. E assim vai. Eu tinha um indicador nas unidades que chamavam discrepância desse equipamento, da Pyxis. E a gente chegou a ter uma discrepância quando eu juntava de todas as unidades por mês de mais de 20 mil reais. Mais de 20 mil reais de diferença de quando a farmácia abastecia e do que estava ali. Então, mais de 20 mil reais eu tirei e eu não cobrei na conta de ninguém. E isso se perde, porque o hospital não tem ele não recebe de volta. Porque se eu tirei sem computar, ele não caiu na conta. Então, a gente foi fazendo um trabalho, ao ponto de chegar, gente, desses 20 mil, quando eu juntava todas as Pyxis de novo, chegou meses que a gente batia 500, 600 reais de discrepância. Ainda tinha, mas num valor muito pequeno. É muito dinheiro, Jair. Imagina 20 mil por mês. Olha, num ano, quanto que é de dinheiro? Mais de 200 mil. Aí a gente fala assim, putz, nós vamos ter que desligar funcionário porque a gente não tem dinheiro na instituição. Quem já passou por isso, que já foi desligado, ou quem já teve que desligar porque estava passando por momentos complexos. Então é o que a gente fala, antes da gente cortar cabeças que são necessárias, a gente tem que cortar todas as outras coisas que estão acontecendo. E isso, eu estou contando aqui para vocês, gente, porque isso faz parte da gestão. Isso faz parte da gestão. Então, para vocês que desejam carreira vertical, esse olhar faz parte. Além do olhar, sim, de gestão de equipe. Então, tem muita gente que acha
que vai ser enfermeiro-chefe e que vai ser o chefe do povo, que vai fazer a escala. Gente, a escala que você não precisa fazer, porque a escala qualquer um pode fazer. Você pode dar para a tua equipe e falar, vamos lá, gente, ó, tantas folgas, não pode ter um intervalo de mais de 7 dias, e assim vai, qualquer um pode fazer, depois você só valida. Você não tem o poder de ser chefe porque você faz uma escala. Afinal, a folga também é do outro, gente, eles que se acertem. Mas você tem que ter esse olhar do todo. Então, pensa na complexidade disso. E aí, quando a gente passa por todos esses steps, a gente chega no ápice. E na maioria dos locais, o ápice para a enfermagem é a gerência. Então, poucos locais têm diretores. Né? Então, agora, antigamente tinha esse cargo, agora está voltando por conta de algumas certificações da enfermagem. Mas, na maioria dos locais, o ápice para a enfermagem é ser gerente. E aí você precisa, sim, ter uma visão sistêmica do todo. E é muito importante quando você passa por todos os steps. E aí eu falo por mim. Eu passei. Eu fui enfermeira trainee, fui enfermeira de UTI, fui enfermeira na carreira horizontal. A carreira horizontal, na especialidade que eu fiz, eu conheci o hospital inteiro, porque o serviço de controle de infecção você anda de todos os lados, você valida a obra, você treina a higiene, você entra na nutrição, então você não trata só com a enfermagem, então isso é muito bom. Aí eu fui para a liderança, e aí eu fui subindo os meus steps de liderança até chegar na gerência. Isso foi muito bom, porque você consegue ter um olhar sistêmico muito bom. Então isso é muito bacana. Quando a gente fala de carreira horizontal, você vira um expert naquela área. E quando você fala de carreira vertical, você acaba tendo um olhar do todo muito maior. Por isso que eu pergunto para vocês agora, que eu fiz esse resumão. O que vocês querem? Continuam, Danilo, pensando em carreira vertical, Cris em carreira horizontal, vocês mantêm essa ideia? E todo mundo que está aí online, gente, por favor, e quem depois estiver assistindo gravado, comenta para mim também, por favor. Então, isso é muito importante que vocês entendam essa forma de olhar diferente e essa complexidade. E aí, quais são as habilidades? A Sil falou vertical, o Jairo vertical também. Sandra também, Sandra. Olha, teremos uma gestora aí de centro cirúrgico. Será, Sandra? E aí, o que a gente precisa ter, gente, pensando em desenvolvimento e competência humana? Então, para a gente crescer verticalmente, é muito importante que as nossas competências técnicas sempre estejam atualizadas. É muito ruim, você pode não ter a prática ali na ponta da língua, sabe? Na ponta do dedo. Mas é muito importante que você seja um meio de consulta. É muito ruim quando você tem aquele chefe que só fica dentro da sala e que está pouco atuante, e quando você tem um momento que você se aperta demais e você pede ajuda, a pessoa não sabe nem para onde ele tem que ir. Só que além das competências técnicas, existe algo que precisa estar muito bem desenvolvido. A Cris garantiu que o dela é a carreira horizontal. Então, tem que estar muito bem desenvolvido, que é competências humanas, como comunicação, empatia, inteligência emocional. Precisamos ter inteligência emocional. Eu vou contar um caso para vocês. Quando eu tinha acabado de virar líder da UTI, faziam 6 meses que eu estava, com os meus 20 e poucos anos, sem trabalhar direito competência emocional, sem trabalhar com competência emocional. Eu lembro que eu assumi por volta de agosto, mais ou menos, e quando foi dezembro, estávamos fazendo o quê? Escala de Natal e Ano Novo, aquela briga. Quem pensa na carreira vertical pensa que você pode não fazer escala do ano inteiro, mas de Natal e Ano Novo você vai ter que catar pra você, porque dá pau. E aí, gente, a gente estipulou algumas regras, do tipo assim, olha, vamos preferenciar, pode ser, Cris, pode ser. Vamos preferenciar dar as folgas, porque não dá para dar folga para todo mundo, era uma UTI.
vamos preferenciar dar as folgas para as pessoas que são mais colaborativas, que tem melhor nota de avaliação de desempenho, que quando você pede, tipo, te ajuda dobrando o plantão, que não tem falta injustificada e tudo mais. E eu tinha um colaborador que ele tava doido pra ser mandado embora. E ele veio, e ele faltava à torta direito, pegava uns atestados meio esquisitos. E aí ele veio e falou: Fernando, você não me deu folga no Natal? Eu falei: não, eu preferenciei os seus colegas, como a gente falou, eu vou preferenciar quem fez tudo direitinho esse ano. Não tem o que fazer, você falta à torta direito. Aí ele falou: mas você sabe que eu tenho direito a doar sangue, né? E ele foi doar sangue no Natal. E ele não veio, porque ele apresentou o atestado de doação de sangue. Então, meus colegas, se preparem, porque infelizmente nós temos profissionais na nossa área desta forma, tá? E às vezes a gente acaba enfrentando pessoas assim. São critérios mais técnicos para ser justo, é isso mesmo, Jairo, é isso mesmo. Não é gostar ou não gostar, né? Eu acho que é a questão de ser justo. Não dá para dar folga para todo mundo, né, gente? Então a gente tem que ser justo. Então é isso, a gente encontra. Então por isso que eu falo que é muito importante a gente ter habilidade socioemocional, porque não é fácil a gente lidar com esse tipo de postura, né? A gente precisa ser muito profissional com isso. E a gente não pode se abalar e ao mesmo tempo você já tem que pensar no plano B, porque você sabe que a pessoa vai fazer isso mesmo como fez na época. E aí foi o que eu falei pra vocês, como que a gente se prepara. MBA é muito importante, então, quando a gente pensa numa gestão, porque realmente a gente tem um olhar muito mais sistêmico com cursos de MBA. Muitas vezes, para eu entender se isso é pra mim ou não é pra mim, uma mentoria também ajuda bastante. E, gente, sempre é muito importante fazer networking, né? Então, supondo, eu participo de vários grupos, supondo de gestão de práticas, porque é isso, a gente está o tempo inteiro trocando informações. É o que eu falo para vocês, o networking ele é importante em todos os steps. Não importa onde vocês queiram, a gente precisa ser visto, a gente precisa conhecer pessoas, inclusive que inspire a gente, que a gente olhe de uma forma diferente, que a gente construa cada vez mais contatos. E o que é muito difícil quando a gente assume uma carreira vertical? Agora eu já estou falando com vocês que já assumiram a carreira vertical. É o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Enfermagem roda 24 horas, 7 dias na semana. E isso não é fácil. Você está saindo, você é a líder, você está saindo lá no teu horário, você já cumpriu o teu horário, já passou até 1 hora de cumprir o teu horário, você está saindo, o funcionário quer conversar com você. E você vai conversar com o funcionário. Você chega em casa, eles te ligam porque tem um familiar lá que está com problema. Você vai atender. É madrugada a mesma coisa, é no sábado a mesma coisa, no domingo a mesma coisa, no feriado a mesma coisa. Então, mais um conselho para quem quer uma carreira vertical vamos olhar para o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, porque não é fácil, gente. Somos também seres humanos. O pessoal da DS está aqui olhando para mim. Estão olhando para mim. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu estou o tempo inteiro com o telefone do lado. Porque assim, a gente sabe que essa é a nossa responsabilidade, mas, gente, é muito difícil. Então, eu estou dando um conselho que eu não sigo assim tão a ferro e fogo, tenho dificuldade, né? Falei para vocês, eu sou o número 2 do Enneagrama, né? Então, eu tenho dificuldade de falar não. Então, é isso, mas é algo que isso precisa estar, porque vocês são líderes, isso não significa que no final de semana vocês também tem que tomar chá de sumiço, mas não significa que vocês precisam estar 100% do tempo disponível. Eu lembro que eu cheguei épocas da minha vida que eu ficava meio assim de tomar banho se alguém me ligasse, sabe? Acaba sendo meio louco. E aí, se chegar para vocês uma proposta, Jairo, quer ser aqui líder de enfermagem nesse lugar? Cris, eu tô falando aqui os nomes que eu tô vendo e que eu converso bastante aí. Mas para qualquer pessoa que tá aqui, gente, assistindo, o que vocês vão pensar na hora? E aí?
Vocês aceitam de cara, não aceitam? Eu vou falar o que eu contei da história daquela minha colega que a gente promoveu. Quando eu saí do controle de infecção e fui para práticas assistenciais. Ela não se sentia competente para assumir aquele cargo. Porque realmente ter pessoas abaixo de você é uma sensação, é legal, porque você fala assim, nossa, que bacana, eu tô aqui, eu sou a pessoa que estou direcionando esse grupo. Você aceitaria, Jairo? Jairo tá corajoso. É isso aí, Jairo, eu gosto disso. Aproveita e depois faz o seu teste sabotador lá na nossa plataforma, pra gente ver. Pelo visto você não tem muito. Agora tem muita gente que tem o perfil da síndrome do impostor e fica se auto-sabotando. E acha que não tem, na verdade, competência suficiente para isso. Eu lembro que quando eu fui chamada para participar do processo de gestão de práticas assistenciais, veio uma colega minha de RH e falou, Fernanda, olha, vai abrir essa vaga, você aceita, Sil? Que bom! Isso aí, eu gosto de gente corajosa. Fernanda, vai abrir essa vaga e a gente vê que você é uma pessoa que tem um perfil para isso, que você se comunica muito bem. Era liderar a equipe assistencial do hospital todo, toda a equipe multidisciplinar. E aí, sabe o que eu pensei? Você também, Dan? Sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, gente, como que eu vou gerenciar a nutrição, a fisioterapia, o serviço social, a farmácia? Sendo que eu sou enfermeira, eu não sou especialista. Olha só, gente, isso passou na minha cabeça, o que eu falei para vocês aqui não fazerem. Exatamente isso. Que quando você vai para um cargo de alta gestão, você se afasta da parte técnica. Então, eu não tinha que saber sobre a nutrição, sobre a fisioterapia, sobre a farmácia, sobre a educação continuada. A gente era muito setor, tá? Até brinquedista tinha no meio do negócio. Não era para eu saber a parte técnica, porque senão eu ia assumir o papel deles e não assumir o papel da gestão. Era literalmente pelo meu olhar sistêmico, era literalmente pela minha forma de articular entre uma área e outra. E foi por isso que viram que eu tinha o perfil. E a partir dali eu fiz todo o processo seletivo para ver se realmente ia dar certo ou não, e deu. Então é isso, a gente se auto-sabota. Então, a partir do momento, gente, que vira essa possibilidade para vocês, a não ser que seja algo que vocês já tenham riscado no caderno, tipo, isso eu não quero de jeito nenhum na minha vida. Caso contrário, para pensar, porque se as outras pessoas estão enxergando isso em você, talvez se você não enxerga é porque você realmente tem a síndrome do impostor. E aí agora, falando um pouco de carreira vertical, eu quero contar duas coisas para vocês. Primeiro que hoje, quando eu estava nesse hospital que eu falei que tinha um monte de gente para fazer o processo seletivo, eu não canso de falar para vocês o quanto que a gente precisa se preparar. E se preparar em todos os sentidos. Não estou pedindo para ninguém em traje de gala, vestido longo, nem de terno, nada disso. Mas assim, eu fiquei um pouco assustada quando eu olhei, que eu juro que tinha umas 100 pessoas, e a forma como as pessoas estavam se apresentando pessoalmente falando, tá? Era gente de moletom, tênis, e ali eu até perguntei para a menina do RH, ela falou, não, é processo seletivo para enfermagem em geral. Então, assim, cuidado, porque a tua imagem, assim, eu entendo que devia estar muito cansativo ali, mas a gente tem isso. E a primeira impressão, quer que seja ali, é a que fica. E pensa que essa é a sua porta de entrada, que pode ser a porta de entrada para a sua carreira vertical ali na frente, né? A Isabel colocou que está se libertando da síndrome do impostor. É isso mesmo, tem que se libertar. E a Pri falou que a autossabotagem é muito mais comum do que se fala. É sim, Pri, é sim. Às vezes a gente se autossabota em coisas pequenas, assim, do tipo, eu não vou dançar numa festa porque vão rir da minha cara. Sendo que, na verdade, o povo tá, assim, já, né, está dançando todo mundo e você não tem coragem de se expor. Então, tem isso, né? Então, ela é o tempo inteiro.
Danilo, ali mesmo. E Danilo já sabe, já, onde eu tava. Então, assim, esse é o primeiro ponto e eu acho que foi muito bom ter visto isso hoje, porque aí eu já falo com vocês, assim, do quanto isso é importante. Então, eu vi ali, eu juro que 80% das pessoas estavam, assim, sabe assim, sempre se preocupar um pouco com a autoimagem, outras não, outras estavam legais. E aí eu fico pensando assim, gente, o quanto conhecimento técnico, somado com autoconhecimento e somado com uma boa apresentação, o quanto ele faz um conjunto que pode dar bom. Né? Então, acho que isso é muito bacana. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou contar um pouco para vocês uma história que aconteceu com um colega meu, de uma outra área, que não é da enfermagem, porém, vamos replicar pra gente, porque isso acontece, tá? Ele é um gerente, uma alta gestão de um hospital bem grande daqui de São Paulo, e ele falou para a coordenadora dele que ele tinha um valor financeiro que daria para promover uma pessoa. Ele tinha pessoas da equipe ali que era nível pleno e ele podia passar uma pessoa para nível sênior. E ele tinha 3 pessoas ali que poderiam concorrer para essa vaga. Enfim, depois de muito analisar... Boa noite, Raquel, tudo bom? Depois de muito analisar, eles entenderam que uma pessoa ali fazia mais sentido pelos resultados, até porque é uma área bem administrativa, pelos resultados, vamos lá, vamos promovê-la. Chamaram essa pessoa e essa pessoa sentou lá na frente da coordenação. A coordenação começou a conversar com ela, naturalmente, perguntando: oi fulana, você tá bem? E aí me conta, como que tá trabalhar aqui e tudo mais. E a menina descascou o abacaxi, né, na frente da coordenadora. Ela só trouxe pontos negativos. E trouxe pontos negativos com uma visão extremamente operacional. Vou dar um exemplo. Porque aqui vocês não dão vale, mas dá refeitório, gente. Por legislação, dependendo da carga horária, não preciso nem dar, dependendo da carga horária, eu tenho que dar ou refeitório ou vale. Gente, se daí você prefere... Eu já, assim, trabalhei em diversos locais que eu preferia muito mais ganhar vale, porque eu enjoava da comida do refeitório, mas paciência. E aí, quando eu enjoava, eu tinha que pagar do meu bolso. Mas a instituição está cumprindo com as leis. Bom, porque a gente não pode mais pegar folga de banco de horas. Não, peraí, claro que pode. Não, mas eu não posso mais fazer banco de horas quando eu quiser. Tem que ser só quando a instituição quer. Na verdade, gente, banco de horas, ele também tem um nível de proibição por lei. Na maioria das vezes, dependendo da tua carga horária, você pode fazer no máximo 2 horas a mais do seu dia. E dependendo do que for o intervalo entre um dia de trabalho com outro dia de trabalho, você tem que dar um descanso profissional. Isso, para a questão trabalhista, é super complexo. Então, quando a gente pede banco de horas, realmente é o extremo do extremo. E é o extremo de necessidade ali. Não é para a gente fazer a torta direita. E aí o que eles perceberam é que naquele setor eles estavam fazendo banco de horas. Por quê? Eles faziam banco de horas e eles sabiam que de tanto em tanto tempo o RH cobrava. E aí eles falavam assim: bem, vamos fazer bastante horas porque aí a gente garante uns dias em casa. Então as pessoas usavam disso. A partir do momento que a liderança começou a ficar mais em cima e falar: não, só vai fazer banco de horas com a minha autorização, que vai ser quando precisar, literalmente, aí ela começou a ficar triste porque ela não folgava mais, sendo que, na verdade, então ela fazia banco de horas de uma forma desnecessária e ela onerava o local que ela trabalhava. Em suma, ela não teve o menor jeito de falar nada disso, ela mostrou que ela só pensava no umbigo dela de uma forma ruim, porque ela onerava a instituição que ela estava trabalhando. Que no final a coordenadora dela virou e falou: bem, fulana, eu te chamei aqui. Outra questão que ela também falou nós estamos batendo meta, eu falei pra vocês que é uma área administrativa, tipo auditoria e tal, nós estamos batendo meta e a gente não ganha nada. E aí a coordenadora falou assim: você tá fazendo o que você é paga para fazer, né? O seu trabalho, literalmente, administrativo nessa área. Pensa que se a gente vai ter que premiar a enfermagem por medicar muito bem o paciente. Né? Então, a gente
Eu entendo, gente, em meritocracia, mas não dá pra gente dar meritocracia para quem cumpre 100% do que ele foi contratado. Ele já ganha o salário dele para isso. E aí, no final, a liderança dela falou, olha, Flora, me desculpa, eu tinha te chamado aqui exatamente pra gente conversar, porque eu tinha uma vaga de sênior para você, mas vendo toda a sua postura e todos os seus comentários, eu entendo que você não tem inteligência emocional para isso. Então, por mais que você tenha competência técnica e tem de sobra, é muito boa, mas não é o suficiente para sua promoção. E a menina perdeu a promoção dela. E vai perder o emprego. E vai perder o emprego, talvez. Então, o que eu falo para vocês é, gente, enquanto vocês quiserem me ouvir, eu tô aqui. E eu vou continuar batendo na tecla, porque eu já vi muita gente. Essa eu não conheço pessoalmente, eu conheço as lideranças. Tá chocado, né, Jairo? Essa eu conheço as lideranças, mas eu já trabalhei neste local, inclusive neste hospital, durante um bom tempo da minha carreira. Cheguei à gerência lá também. E sei muito bem como que é. E gente, assim, olha só, conhecimento técnico a gente tem. Conhecimento técnico é inerente a gente já sai da nossa graduação, do nosso curso técnico, seja lá o que for. A gente vai aprimorando com prática, mas a parte emocional, não. E às vezes, de acordo com o nosso perfil, realmente, a gente está muito vinculado, gente, se a gente não tiver o controle, o autoconhecimento, é o que eu falo para vocês nas entrevistas. Supondo, quem tem um perfil dominante, é bem provável que essa menina tenha um perfil dominante, tá? Quem tem um perfil dominante e que não sabe se controlar, no momento que você se sente ou muito acuado ou muito assim à vontade, você tende a sair falando sem pensar, a agir sem pensar. Eu estou dando o exemplo do dominante porque foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. Mas isso acontece, gente, com todo o perfil. Eu tenho um chefe que não sai de cima do muro. Provavelmente ele é um perfil muito mais conforme. E aí aquela pessoa que ela se sente tão acuada que ela tem que tomar uma decisão, que ela faz de tudo para ela não tomar a decisão, que aquilo dói nela. Porque ela não soube trabalhar como tomar uma decisão, como ter o olhar sistêmico disso. Então é isso, gente. O que eu quero trazer para vocês, eu trouxe muita questão hoje da carreira vertical, muitos exemplos, de uma forma que ninguém nunca me contou. Eu fui aprendendo aos poucos o que era a carreira vertical. Eu lembro que eu fui fazer o meu MBA e eu ainda era especialista. E eu não entendi nada do MBA de gestão na época. Nada. Porque é a vivência. É muito bom. Depois ele agrega. Por isso que eu falo, às vezes é melhor você começar e depois você estudar. Porque aí você vai somando a parte prática do dia a dia com o que você está aprendendo. Mas tudo isso que eu trouxe para vocês hoje de carreira vertical é realmente o dia a dia de um gestor, independente de onde você esteja. E quanto mais você se aprimora nisso, mais portas se abrem e mais alto vai ser o cargo que você vai galgar. Obrigada, Isabel, muito obrigada mesmo. Então isso é muito importante. É extremamente importante vocês entenderem para ninguém se assustar na hora H e falar, eu achava que eu ia só liderar a equipe de enfermagem. Não. Vocês vão ter que, inclusive, controlar ali, uma unidade que vocês vão atuar, qual é o quarto que vai entrar em reforma, porque assim, o quarto, sai um paciente, entra um paciente, sai um paciente, limpa, entra um paciente, assim vai. E as paredes vão descascando e tudo mais. Então, inclusive, em que momento que você vai bloquear o quarto, um quarto dessa vez, um quarto outra vez, um quarto outra vez, acionar a manutenção, isso faz parte de você também, gestor de enfermagem. Então, isso é muito importante. Mas, independente de qualquer coisa, se é carreira horizontal, se é carreira vertical, se eu vou continuar na assistência sempre, independente de qualquer coisa, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber, então por isso que eu falo, quem continuar me ouvindo vai continuar ouvindo isso. O autoconhecimento é muito importante. Por isso que eu bato tanto na questão do autoconhecimento. Ele é importante desde o momento que eu tenho meu diagnóstico até o momento que eu vou procurar a vaga, até o momento que eu vou escrever o meu currículo e aí vai ser para o resto da minha vida.
A Cris, 880, Cris. Não, nós vamos apertar esses parafusos assim, que um tá muito apertado e o outro nem tanto. É isso mesmo. Alguém tem mais alguma questão? Porque a gente já vai finalizando por aqui. Foi muito rápida essa live hoje, já chegamos às 9 horas aqui. Foi muito bom, gente, tá? Hoje conversando com vocês. Raquel tá no segundo semestre de enfermagem, mas a minha vontade é lecionar e não ficar na assistência. Lecionar é muito gostoso, já fiz isso também, Raquel. Aliás, eu gosto, né? Gosto de dar aula, tô aqui falando pra vocês. Eu já fiz bastante. Gente, parece piada, mas não é não, tá? É verdade. O pessoal tá rindo da minha cara, né? Por isso que eu falo que eu tenho 20 anos na enfermagem, é tempo pra fazer tudo isso. Mas, eu ainda te falo uma coisa, Raquel. Eu lecionei muito no começo da minha carreira. E foi muito gostoso, mas hoje eu vejo que hoje eu me sinto muito mais apta. Eu não estou falando que você ter 20 anos de enfermagem para você dar aula, mas eu acho que um pouquinho de prática, de assistência contribui bastante, tá? Obrigada, Cris, obrigada mesmo. Obrigada, Jair, Cris, Pri. Obrigada mesmo, gente. Cio, não me larga não, Cio, isso mesmo. Agora que você me encontrou, você gruda em mim. Então é isso, gente. Então, muito obrigada por hoje. Semana que vem, vou contar para quem tá aqui, quem aguentou as 15 pessoas que tá aqui agora, eu vou contar para vocês. Semana que vem nós vamos fazer 2 lives na semana, tá? Até porque na outra semana eu vou estar viajando a trabalho, não vou conseguir fazer e a gente vai abrir o Intensivão Modelo ADS. Para quem ainda não entrou no Intensivão Modelo ADS, que são 3 aulas online, gratuitas, a gente está num grupo, então a gente vai abrir as aulas, elas já estão gravadas, a gente está terminando de gravar, então na semana dia 26 até dia 30, entra, a gente já está disparando ali, pode colocar, se vocês tiverem interesse, a gente manda também o link para vocês se inscreverem aqui, tá? Tranquilamente a gente manda o link, vocês vão entrar no grupo de WhatsApp. Foi dessa forma que eu acabei conhecendo várias pessoas que estão aqui hoje, que a gente já está até íntimo e próximo. O link é só pelo WhatsApp, viu? Isso, o link para assistir é só pelo WhatsApp. Aí você faz inscrição e você vai ser direcionado para essa comunidade. Mas semana que vem a gente vai fazer 2 lives. E uma já vou falar para vocês, gente, que é sobre o fit cultural. O povo tá tomando tanta bomba que a gente precisa trazer para cá para dar uma ajuda, né? Porque senão não dá não. Você já tá, Sil? Que bom, fico feliz. Obrigada por vocês estarem aqui, todo mundo tá aqui até agora. Boa noite para vocês, até semana que vem na nossa live, viu? Um beijo, boa noite.